Esqueça a imagem de Versalhes como um teatro de seda, perfume e modos impecáveis. Em 1686, o palácio mais admirado da Europa também obrigava a encarar aquilo que ninguém queria ver. Você está na corte de Luís XIV, a poucos passos do homem mais poderoso do continente. E o privilégio não consiste apenas em vê-lo se vestir, comer ou falar. Às vezes consiste em permanecer por perto, enquanto ele tenta esvaziar o próprio corpo. Você não desvia o olhar, porque aqui a intimidade do rei também é um ato político. Até os excrementos dele têm testemunhas. Você entra acreditando que o poder absoluto deve cheirar a incenso, cera limpa e jardins úmidos. Mas, antes mesmo que seus olhos se acostumem ao ouro, seu nariz entende a verdade. Debaixo do perfume, há suor velho. Debaixo do âmbar e da lavanda, linho usado, perucas empoadas, hálito azedo, recipientes mal esvaziados e corpos que passam horas demais dentro de roupas caras demais. Tudo brilha, sim, e ainda assim quase nada respira. A corte não gira apenas em torno do rei, ela gira em torno do corpo dele. Seu despertar é cerimônia, sua refeição é cerimônia, e também são suas urgências mais privadas. A chaise percée não é apenas uma cadeira com penico. É um lembrete de que, em Versalhes, até a necessidade mais básica pode virar espetáculo. Enquanto em outros lugares um homem procura uma porta fechada, aqui um monarca ouve relatórios e permite que certos escolhidos permaneçam por perto. Você aprende rápido a verdadeira regra do palácio. Quanto menos pudor lhe restar, mais perto poderá estar do sol. E não é só desconforto moral, é desconforto físico, constante, grudado na pele. O ar dentro dos aposentos fica abafado por lareiras, velas, tecidos pesados e gente demais. A camisa umedece sob várias camadas. O colarinho aperta, os sapatos machucam. O pó das perucas arranha sua garganta. Se você passa horas esperando um olhar, uma palavra, um gesto do rei, não pode ir embora, mesmo com os pés latejando ou a bexiga queimando. Em Versalhes, até o corpo aprende a obedecer. O mais humilhante é que tudo isso convive com uma beleza quase irreal. Você olha seus espelhos, a prataria, os bordados e entende por que meia Europa sonha com esse lugar. Depois, abaixa os olhos e se lembra de que esse sonho se sustenta sobre pênicos, sobre prisão de ventre, sobre médicos, criados, panos, odores e silêncios forçados. Aqui, o esplendor não elimina a miséria, ele a organiza, a veste de veludo. E quando você entende essa regra, Versalhes deixa de parecer um palácio e começa a parecer uma máquina em que nem o corpo do rei pertence totalmente a ele. Muito cedo você descobre que o grande problema de Versalhes não é apenas o luxo desconfortável, é a quantidade de corpos presos dentro desse luxo. Milhares de pessoas respirando o mesmo ar, cruzando os mesmos salões, dormindo atrás de cortinas, esperando horas em pé, comendo, suando, adoecendo. O palácio parece infinito quando visto de fora. Por dentro, muitas vezes parece estreito, carregado, saturado de presença humana. Não existe encanamento moderno, não existem escoamentos capazes de sustentar essa concentração de gente. Não existe uma rede de banheiros à altura do esplendor da fachada. Então a corte improvisa, sempre improvisa. De dia, ainda dá para fingir que nada está acontecendo. Os criados correm, as janelas se abrem, os recipientes são esvaziados, perfumes são espalhados, a roupa de linho é trocada. Mas, assim que o movimento se acumula, a ilusão se rompe. Um canto afastado deixa de ser canto. Uma escada vira a solução. Um corredor discreto acaba cheirando a urgência humana. Atrás de uma porta, ao lado de uma cortina, num extremo do jardim, alguém tenta resolver em segundos uma necessidade que hoje
exigiria fechadura, água e privacidade. Aqui, muitas vezes, não há nenhuma dessas três coisas. E, mesmo assim, a corte insiste em chamar isso de refinamento. Você não se lava como imagina. Você se mantém limpo, trocando a camisa de baixo, esfregando a pele com panos, cobrindo o corpo com pós e essência de flor de laranjeira, lavanda, almíscar. O banho completo não é um hábito tranquilizador, mas uma suspeita médica. Muitos acreditam que abrir demais os poros torna o corpo vulnerável. Então o suor não desaparece, fica preso sob novas camadas. A sujeira não é eliminada, é perfumada. O mau cheiro não é vencido, é misturado com outro. E essa mistura é a verdadeira atmosfera de Versalhes. Cera quente. Fumaça de lareira, perucas empoadas, tecido úmido, couro, urina velha, hálito pesado de vinho, carne, gengivas doentes, tudo embrulhado numa etiqueta tão rígida que nem sequer permite um gesto de repulsa. Você sorri enquanto o estômago se contrai. Inclina a cabeça enquanto os olhos ardem. Permanece no seu lugar, mesmo com o ar raspando a garganta. O mais humilhante é que ninguém está ali por conforto. Estão ali por proximidade. Porque um quarto ruim em Versalhes vale mais do que uma casa decente longe do rei. Porque suportar o cheiro, a falta de privacidade e o desgaste do corpo é o preço de existir dentro do foco do poder. E aí está a armadilha mais brilhante do palácio, fazer as pessoas confundirem privilégio com resistência ao nojo. Se você quer continuar arrancando o perfume dessa mentira dourada, deixa seu like e se inscreve. Na história real, quanto mais de perto você olha para o ouro, mais evidente fica a podridão. Então você começa a olhar de perto aquilo que nos retratos parece intocável, a elegância, e descobre que, em Versalhes, a beleza não recai sobre o corpo. Ela é imposta a ele. A peruca, por exemplo, não é só moda, é peso, calor e coceira. Debaixo daqueles cachos empoados, o couro cabeludo sua, se irrita, fica oleoso. O pó embranquece, perfuma, enobrece. Também resseca a garganta, gruda nos cílios e deixa um gosto seco na boca. Se você passa horas entre reverências, velas e lareiras, termina respirando uma nuvem feita de farinha, gordura, perfume e caspa. A roupa não ajuda. Primeiro o linho, depois as meias. Em seguida, camadas e mais camadas. Fitas, brocados, bordados, barbatanas, sapatos duros. Tudo aperta ou pesa. Nada é pensado para descansar. O corpo deve parecer correto antes de parecer humano. Se você é mulher, o espartilho endireita as costas e achata a respiração até transformar uma simples escada num esforço silencioso. Se é homem, o Justalcorps, a faixa, as fivelas e as mangas rígidas transformam cada movimento num pequeno cálculo. A postura não expressa bem-estar, expressa disciplina. E debaixo dessa arquitetura têxtil vive outro problema: os parasitas, piolhos no cabelo, pulgas nas costuras, percevejos em colchões, tapeçarias e madeiras aquecidas. Você se deita, vestido de dignidade, e acorda se coçando como qualquer um. A corte pode cobrir a coceira com renda, mas não eliminá-la. Há pomadas, pentes, vinagres, pós, remédios caseiros. Nada resolve por completo a invasão. Então, você aprende a não se tocar demais em público, a não se coçar onde todos possam ver, a sorrir enquanto algo minúsculo percorre sua nuca. Depois vem o rosto, essa máscara que precisa sustentar tudo. Pós para clarear a pele, pomadas espessas, pintinhas postiças para transformar defeitos em estilo, dentes escurecidos pela dieta, gengivas inflamadas, bocas perfumadas porque o odor não pode ser curado. A maquiagem nem sempre embeleza. Às vezes, cobre feridas, marcas, espinhas, fadiga. A moda promete distinção, mas muitas vezes apenas administra a decomposição
de um corpo exausto. E o mais cruel é que ninguém pode admitir isso por completo. Porque, em Versalhes, sofrer também faz parte do traje. Se a peruca coça, você suporta. Se o espartilho corta o ar, você mantém. Se a pele arde, você cobre. Aqui a aparência não enfeita o poder, ela o comprova. Quanto mais capaz você é de esconder a dor, mais parece pertencer a esse mundo. E assim, sob seda, pó e perfume, a corte vai moldando algo pior do que o desconforto, o hábito de viver separado do próprio corpo. E quando o vestido, a peruca e o perfume já não conseguem esconder mais nada, entra a medicina, não como alívio, mas como mais um braço do mesmo sistema. Em Versalhes, adoecer não devolve intimidade, tira qualquer resquício dela. Seu pulso, sua urina, seu hálito, a cor da sua língua, a consistência das suas fezes, tudo pode virar assunto de observação, conselho e cerimônia. O corpo deixa de ser seu justamente no momento em que você mais precisaria escondê-lo. Os médicos falam de humores, de excesso de calor, de vapores presos, de bile, de sangue que precisa ser retirado. E assim chegam os remédios, sangrias que enfraquecem quem já está fraco, purgantes que esvaziam até deixar o corpo tremendo, vomitórios, cataplasmas, enemas repetidos, como se o intestino fosse a porta de toda a salvação. A corte aceita esse sofrimento com uma docilidade estranha, porque se recusar aos tratamentos seria quase tão suspeito quanto se recusar à etiqueta. Se o médico do rei recomenda, obedece-se, mesmo que o remédio deixe você mais pálido, mais desidratado, mais destruído do que a própria doença. Além disso, ali ninguém adoece sozinho. Uma febre no palácio não é um episódio privado, é uma onda que percorre quartos, corredores e antecâmaras. Cochicha-se sobre quem tossiu, quem se isolou, quem amanheceu com erupções, quem cheira a infecção sob o perfume caro. Varíola, febres, inflamações, diarreias, abscessos, doenças venéreas e problemas de pele não são raridades num lugar assim. São parte do clima. Convive-se com elas como se convive com a lama num pátio ou com a fumaça numa galeria fechada. E ainda assim, o medo nunca é admitido por inteiro. Porque, em Versalhes, demonstrar fragilidade é perder espaço. Se você se ausenta por muito tempo, outro ocupa seu lugar. Se o veem abatido, os rumores circulam. Se uma dor obriga você a se retirar, a corte segue sem você. O palácio não para acompanhar os doentes, apenas reorganiza as distâncias. Por isso, muitos suportam o insuportável, apertam melhor o colarinho, empoados ainda mais o rosto, cerram os dentes e voltam ao salão com o estômago embrulhado e a febre subindo pelas costas. É aí que a crueldade do sistema se torna mais clara. O luxo não protege você da doença, só obriga você a padecê-la com compostura, a sangrar em silêncio, a sorrir com a boca infeccionada, a ouvir diagnósticos contraditórios enquanto o corpo pede algo muito mais simples: descanso, água limpa, ar fresco, solidão. Mas na corte de Luís XIV, essas coisas, justamente essas coisas, são quase um privilégio impossível. E no fim tudo converge para o corpo que sustenta o palácio inteiro, o do rei. Porque, em Versalhes, não existe dor pequena se ela acontece com Luís XIV. O incômodo dele altera horários, humores, acessos, cerimônias e conversas. Um gesto de desconforto em sua cadeira vale mais do que a febre de 100 cortesãos. E quando essa dor já não pode mais ser escondida, o palácio inteiro começa a girar em torno de uma parte do corpo que ninguém ousaria nomear com naturalidade, mas que todos observam com ansiedade. Não há nada de glorioso nisso. Não há música, nem espelhos, nem jardins que embelezem o que acontece quando o rei passa mal, quando não consegue se acomodar, quando cada movimento lhe traz uma fisgada, uma inflamação, uma ferida que não cicatriza.
A etiqueta exige serenidade, mas o corpo insiste. O monarca que deve parecer de mármore descobre, como qualquer outro homem, que basta uma lesão persistente para reduzir o mundo a dor, pus, panos e espera. E o mais brutal é que esse sofrimento não é vivido em segredo. Ele é cercado por médicos, assistentes, criados, observadores, sussurros. A carne do rei vira assunto de Estado. Então chega a medicina com toda a sua solenidade e toda a sua violência. Sondas, pomadas, enemas, curativos, instrumentos de metal, preparados com a segurança de quem sabe muito pouco e age como se soubesse tudo. Testa-se, apalpa-se, discute-se, insiste-se. O corpo real, acostumado a mandar, precisa se deixar invadir. Cada tentativa de cura acrescenta uma nova humilhação. Mais mãos, mais olhos, mais tempo imóvel, mais dependência. O homem que ordena guerras precisa de ajuda para se sentar, para se aliviar, para suportar a ardência. E ao redor dessa ferida cresce outra doença, menos visível e talvez mais absurda, a imitação. Porque se o rei recebe enemas, meia corte passa a falar de enemas. Se os médicos dele impõem um tratamento, esse tratamento ganha prestígio. Se ele transforma um padecimento no centro do mundo, os outros aprendem a copiar até aquilo que deveria causar espanto. Em Versalhes, a moda não para diante do sofrimento. Ela o absorve. A proximidade com o rei é tão valiosa que até os males dele irradiam influência. Esse é o ponto mais alto do engano. O palácio que se gaba de perfeição depende, em silêncio, de bandagens, recipientes, receitas duvidosas e de um corpo exausto que já não consegue fingir invulnerabilidade. E você, se está ali, entende, enfim, o preço real de viver tão perto do sol. Não é apenas obedecer a seus caprichos, mas aceitar que até a ferida mais íntima de um homem possa governar a respiração de todo um reino. É assim que o espelhismo termina de se desfazer, não com uma grande batalha, nem com uma cena heróica na Galeria dos Espelhos, mas com uma certeza muito mais incômoda. Versalhes nunca foi limpo, nunca foi íntimo e nunca foi humano no sentido mais simples da palavra. Foi brilhante, sim, deslumbrante, sem dúvida, mas seu brilho não nascia de uma vida melhor, e sim da capacidade de cobrir com cerimônia tudo aquilo que cheirava mal, doía, supurava ou humilhava. Porque no fim, era isso que a corte era, um lugar onde o ouro não eliminava a sujeira, apenas a tornava decorativa, onde o perfume não vencia o fedor, apenas lutava contra ele, onde a medicina nem sempre curava, mas disciplinava, onde se vestir era resistir, sorrir era obedecer, e estar perto do rei significava aceitar que seu corpo deixava de pertencer totalmente a você. Seu sono, sua fome, sua bexiga, sua pele, seu cansaço, sua doença, tudo ficava submetido ao ritmo de uma máquina feita de protocolo, olhar e medo. E essa é a verdade mais feroz sobre Luís XIV e seu palácio. O chamado Rei Sol não governava apenas por leis, guerras ou símbolos. Governava fazendo do próprio corpo um centro de gravidade. Todos observavam como ele se levantava, como comia, como sofria, como se aliviava, como adoecia. E olhando tanto, aprendiam a lição mais perigosa de todas, que até aquilo que há de mais degradante pode parecer normal se acontecer perto o bastante do poder. É por isso que Versalhes ainda fascina tanto, porque de longe parece o triunfo absoluto do refinamento. Mas quando você se aproxima, quando desce do mármore para a pele, do retrato para o suor, do salão para o pensico, entende outra coisa. Entende que a civilização também pode ser construída sobre desconforto, dor e podridão, desde que alguém encontre uma maneira de cobri-las com música, veludo e luz dourada.
Se essa viagem fez você sentir o cheiro da história em vez de apenas olhá-la, deixa seu like e se inscreve. Porque às vezes, a única maneira de realmente entender o passado é arrancar dele o perfume e obrigá-lo, enfim, a mostrar o corpo que escondia.